oração, entregamos ali o nosso melhor, a nossa adoração, nós entregamos a Deus o nosso louvor. E agora chegou o momento de nós recebermos, né? Porque a palavra é isso, né? Nós entregamos o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e recebemos, né? Através da palavra que vai ser ministrada neste altar. E eu glorifico a Deus porque Deus tem levantado na nossa igreja uma nova geração, né? E é tão bom, né, pastor Miguel? Os pastores que estão aqui já têm mais tempo de casa, de ministério. É tão bom quando a gente vê uma nova geração surgindo, né? Eu já fui uma nova geração também, né? E eu já falei isso aqui, meu líder de jovens foi o pastor Miguel, olha só que bênção, né? Acho que ele nem imaginava, porque acho que ele nem me conhecia. Porque eu entrava calado, saía calado, escondidinho ali, ia embora, entrava rapidinho, saía, mas um dia eu estava sentado aí no seu lugar também, e um dia Deus me chamou, né? Eu fui uma nova geração também, né? E eu já tive a oportunidade de já ver novas gerações surgindo, né? E eu me alegro também neste ministério, porque nós temos visto aqui uma geração valorosa, de homens, mulheres, obreiros que têm se levantado para pregar a palavra de Deus. E eu vou falar um pouquinho, só para descontrair um pouquinho, para deixar a pregadora mais à vontade. Hoje eu estava conversando com um amigo no serviço, que ele também está tendo oportunidades na igreja, né? Que ele vai. E ele fala que é muito difícil. Fala, nossa, como eu fico nervoso, né? E às vezes eu fico pensando, eu não sei falar direito, não leio direito, minha esposa é que tem a eloquência ali, sabe falar, tem um português bonito, e é eu que tenho as oportunidades. Eu falei, é assim mesmo, você tem que se colocar na presença de Deus. Porque quando a gente estava lá no mundo, a gente tinha ousadia para tantas as coisas, né? Tinha aquela intrepidez para fazer tantas coisas, né? Aí chega na igreja, a gente fica com vergonha, né? Fica tímido, né? Fica encabulado. Não, vamos nos entregar para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Hoje Deus trouxe aqui pela misericórdia minha esposa, minha amada esposa, diaconisa Marina. Vem aqui na frente, pode vir, né? Amanhã pode ser você, minha digníssima esposa, vai subir aqui, vai ser a porta-voz, né? A mensageira de Deus. E eu sei que Deus tem colocado uma palavra no coração dela. Nós vamos orar por ela. Vem aqui do meu ladinho. Daqui a sua mão. E essa é uma nova geração que Deus tem levantado, né? E às vezes nós ficamos pensando, mas às vezes até ela pode pensar assim, por que eu, né? Tanta gente, por que eu? Porque Deus escolhe quem Ele quer escolher, né? E a nossa obrigação, né, como eu disse para o meu amigo, é se dedicar, buscar, viver, né? Porque não adianta você ir lá na frente, pregar e não viver aquilo que você está falando, né? Isso é hipocrisia, eu disse para ele, né? Mas eu sei que ele não é hipócrita, ele é um homem que está buscando a presença de Deus. Mas tem gente que quer ir no impulso, né? Eu quero pregar, eu quero... Não, tem que ser tudo no momento certo de Deus. Se coloque de pé neste momento. Fico feliz não porque é minha esposa, fico feliz quando eu vejo os outros irmãos aqui pregando também, né? É muito bom, é bom demais ver essa nova geração. Quinta-feira passada, que foi o Antônio, né? Bênção de Deus. E assim vai, uma nova geração vai surgindo, né? A gente vai tendo menos trabalho um pouquinho aqui na palavra, né, pastor? Porque outras pessoas vão sendo levantadas também, Deus vai nos levando para outras áreas. E Deus é bom, né? Deus é bom. Estenda suas mãos para cá, alegra o teu coração. Não porque é a Marina, né? Não, ela é só um canal, né? Ela quer ela esvazia e que o Senhor cresça na vida dela. Mas alegra o teu coração, porque você vai ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei o dia de amanhã, já pensou? Pode ser a nossa última oportunidade. Então vamos ouvir como se fosse a última vez também. Não deixe nada te dispersar. Vença o cansaço, vença ali o sono, o que tiver ali, a tristeza, a angústia. Vença tudo agora para receber o maná que vem do céu. Pai, obrigado, ó Deus amado, por esta oportunidade de estar na Tua casa, de ouvir a Tua palavra.
Nós entregamos, Senhor Deus, a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. E agora nós vamos receber de Ti, ó Deus, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que fala aos nossos corações. E o Senhor tem levantado a Tua serva, a diaconisa Marina, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Não é a primeira vez, também eu creio que não vai ser a última, Senhor, porque o Senhor tem uma obra na vida dela. Fala com ela, Senhor, use ela poderosamente, que o Teu Espírito Santo unja o coração dela, a mente dela, tira toda a timidez, meu Pai amado, tudo aquilo que estiver prendendo, Senhor, todo obstáculo, toda barreira, em nome de Jesus, e que ela seja, meu Pai amado, este canal de bênção, como ela tem sido em toda a área que ela faz, que ela trabalha na Tua igreja, que ela seja uma bênção também na palavra, porque é o Senhor que fala, não ela, mas o Teu Espírito Santo que trabalha nos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A voz ainda fica embargada, né? Pode sentar. É difícil estar aqui na frente, e difícil no sentido de responsabilidade, né? Desde que eu fui convidada para trazer a palavra novamente, eu estou tensa, né? E aí faz mais ou menos um mês que eu fui chamada. A maioria da igreja sabe que eu cheguei aqui no Grimaldi enfrentando um processo, né, de ansiedade, depressão e tal. Então é difícil para a gente esse um mês ficar se preparando, porque você tem que lutar, né, com a ansiedade dia após dia. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Eu achei que eu ia estar menos nervosa do que a última vez, mas estou mais ainda do que a última. Mas, enfim, essa palavra ela já estava escrita há mais de um ano atrás, né? Então, normalmente, a gente que tem o costume de ler a Bíblia, de estudar e pesquisar, quando a gente recebe a revelação do Senhor, aí normalmente eu tenho o hábito de escrever. Hoje em dia, os jovens, né, não tem mais esse hábito de ter caderno, caneta, diário, enfim. Só que eu ainda tenho, né? A gente que é mais antigo tem o hábito de querer escrever, para poder sair da mente com aquele medo de esquecer e tal. Então a gente guarda todas as histórias que a gente vai tendo essa revelação do Senhor, do Espírito Santo, e a gente escreve. E ela estava escrita e guardada ali para o momento certo de trazer aqui. Da última vez eu trouxe as bodas de Caná, e aí eu trouxe essa palavra e deixei essa guardadinha. Dessa vez, desde que eu fui convidada para trazer a palavra, eu comecei a orar e buscar do Senhor. Qual palavra que eu devo ministrar nessa noite, né? O que a tua igreja precisa ouvir nessa noite? E aí eu meditava nessa palavra. Só que eu lia essa palavra e eu ia procurar outros textos, né? Vai que não é isso e tal. Então eu começava a pesquisar outras coisas. Mas de uma semana para cá, quinta-feira passada, o diácono Antônio, ele pregou sobre a inveja, né? E querendo ou não, tem esse assunto dentro do que eu vou pregar hoje. E domingo, a evangelista Vanessa, a pregação dela falou muito ao meu coração. Inclusive, eu estava sentada assistindo o culto com meu esposo, e ele até me cutucou, né? E me mostrou que lá em Ruth tem um versículo que cita esse personagem que eu vou falar nessa noite. Então, foi confirmação do Senhor para trazer essa história. Essa história de hoje, ela tá em Gênesis, capítulo 29, do versículo 31 ao 35. Então diz assim:
Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou. Ela deu à luz a um filho e deu o nome de Ruben. E ela dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo. Quando deu à luz a outro filho, ela disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. De novo ela engravidou. Quando deu à luz a mais um filho, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Versículo 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, ela disse: dessa vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Até aqui. Muitos de nós já conhecem essa história. Ela é uma história bem conhecida e eu já ouvi muitos pregadores pregando a respeito de Jacó. Então, normalmente a gente conhece essa história mais pelo lado de Jacó. E porque Jacó, né, lá atrás, ele compra, né, a primogenitura do irmão, ele engana o seu pai, aí pelo conselho da mãe, ele foge para umas terras do seu tio Labão, e lá ele se apaixona por Raquel, e ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. E ele é enganado pelo seu tio Labão, né? E ele dá a Lia em casamento. Só que quando eu li essa história, eu falei: e se a igreja olhar nessa noite pela perspectiva dessas mulheres, pela perspectiva específica da Lia, especialmente da Lia? Então, se a gente for olhar essa história na visão da Lia, né? Lia foi duplamente rejeitada. Ela foi rejeitada pelo pai, né? Porque o pai falou: não, eu não vou ficar com uma filha mais velha, vou dar a mais nova em casamento, e aí eu vou ficar com a mais velha. A gente sabe que antigamente, nessa época da Bíblia, nesse contexto, né? Primeiro a mais velha tinha que casar, senão ela ia ser sustentada pelo pai e depois por outros familiares. Então ele quis empurrar a Lia, né, para casar com Jacó. E quando ela casou com Jacó, ela sabia muito bem que Jacó não queria ela. Jacó queria Raquel. Então ela foi duplamente rejeitada. Então ela entra nesse casamento, ela entra nesse contexto duplamente rejeitada. E aí a gente traz essa história para os nossos dias, para a nossa realidade. Quantas vezes nós nos sentimos nessa situação da Lia, né? Todos nós temos frustrações na nossa vida, né? Eu acho que é impossível alguém falar que, tipo, a vida é completamente do jeito que você sempre sonhou. Não é bem assim. A gente tem problemas na vida, às vezes tem pessoas que nascem em famílias problemáticas, às vezes sentem a rejeição de um pai, de uma mãe, de um parente próximo. Às vezes a gente não tem o casamento dos sonhos, né? Ou um problema no casamento, o marido ou esposa que ainda não é convertido, que não está na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor. Às vezes nós não temos o emprego dos sonhos, né? A gente precisa trabalhar, precisa sustentar a família, precisa pagar as nossas contas, só que a gente queria ser tal coisa, a gente queria, né, estar em alguma posição, e às vezes a gente não encontra, né, nesse trabalho dos sonhos. Por exemplo, eu já tive o ano passado nessa posição, né? Eu consegui o trabalho, né, na creche onde eu trabalhava, e aí o Senhor fechou a porta, né?
E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? A gente precisa trabalhar, eu quero ingressar, eu fiz faculdade, eu quero estar nesse meio da educação, e agora, né? Então, e aí ele falava ao meu coração, né? Continua me buscando, continua estudando, continua caminhando. Quantas vezes nós sonhamos com algo e a gente para a nossa vida para sonhar, né? Não é errado sonhar, jamais. A gente tem que ter sonhos, tem que ter projetos, tem que ter, porque senão, né? Qual é o objetivo? A gente tem que ter sonhos, tem que ter projetos, tem que almejar crescer na vida, mas a gente não pode parar de viver esperando por esse sonho, né? Então o sonho está ali. Eu buscava o emprego, mas eu continuei sonhando. Então a gente tem que sonhar vivendo, sonhar produzindo, né? Porque a gente olha com os olhos carnais, a gente olha com os olhos humanos, né? Mas a gente sabe, a gente está na igreja, a gente louva, a gente canta, a gente que o Senhor pode todas as coisas, que Ele faz todas as coisas, mas no dia a dia, às vezes a gente se esquece, né? Que Ele pode todas as coisas, que Ele, né, é fiel para cumprir, que Ele está suprindo todas as suas necessidades. Então, Deus sabia que a Lia era rejeitada. Ele sabia que ela queria o amor do marido. Ela tinha entrado dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, contra a vontade dela, mas ela almejava o amor do marido dela. Ela era preterida, ou seja, ela era o segundo plano, né? O marido, o objetivo dele era a irmã e não a Lia. Mas ela era um segundo plano, uma segunda opção. Ela queria a união com o marido, ela queria uma família. E aí a gente leu no texto, né, que ela tem o primeiro filho, né, e ela dá o nome de Rúben. E ela disse, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Então, aonde que a Lia está colocando a sua confiança? No homem, né? Então, ela está colocando, não, eu gerei um filho, o Senhor abriu, né, a madre da Lia, ela gerou filhos, enquanto Raquel ainda não gerava filhos, e ela falou, então eu dei um filho, e um filho homem, né, que naquela época era, né, o que todas as famílias queriam. Então, agora o meu marido me amará. Quantas vezes a gente, né, coloca o casamento, coloca a profissão, coloca bens materiais e coloca até os filhos, né? Nessa maternidade que a gente vive, quantas vezes a gente coloca até o filho, né, acima de Deus, né, acima, né, da nossa felicidade, sendo que nada e ninguém pode suprir esse vazio que o ser humano tem dentro de si, né? A não ser o Senhor, que preenche todo o vazio. A Lia engravidou novamente. E quando ela deu à luz a outro filho, ela disse, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, e também me deu este Simeão. Então ela teve o segundo filho, e novamente ela estava buscando o amor do marido dela. Ela engravidou a terceira vez, teve o Levi, e ela continuava esperando o amor de Jacó, né, o amor do marido dela. E aí, só na quarta vez que ela gerou e deu à luz a Judá. Aí, você viu a diferença? Então, ela demorou, né? Porque, no mínimo, aí a gente pode contar, no mínimo, uns 4 anos, né? De uma das 3 gestações até a gestação de Judá. Aí ela colocou assim deu-lhe o nome de Judá, né? Então, desta vez eu louvarei ao Senhor. Então, a Lia, peraí, o que eu estou fazendo, né? Eu estou procurando, eu estou gerando filhos, eu estou dando filhos para este homem e nada dele me olhar, nada dele
me amar como ele ama a minha irmã. E só que dessa vez ela falou: não, peraí, né? Quem me dá filhos, né? Eu estou gerando porque Deus me honrou, né? Porque Deus me abençoou, porque Deus, então eu vou dar esse filho, né? Eu vou louvar o Senhor. Então mudou a visão da Lia. Então o Senhor, ele está atento, ele está inclinado ao nosso clamor, né? Por muitas vezes a gente acha que ele está em silêncio, né? Que o Senhor às vezes não está falando, mas ele está trabalhando. Às vezes não é o momento da gente ganhar algo, da gente conseguir algo. Então, pelos nossos olhos carnais, a gente olha e a gente vê que, poxa, não está acontecendo, né? Está demorando para a porta se abrir, está demorando para a cura chegar, está demorando, mas tudo tem um propósito e tudo tem o plano e o tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, eu não posso dizer, né, que nem o Ney disse aqui na frente, quando a gente estava no mundo a gente tinha ousadia. Eu não posso dizer muito isso, porque eu estou na igreja desde os 8 anos de idade, né? Então, praticamente uma criança, né, que veio, é uma criança, né, que veio para os caminhos do Senhor. Só que demorou uma caminhada, demorou uma jornada para mim estar aqui hoje, né? E tudo acontece no tempo determinado por Deus. Então, quando eu era, por exemplo, adolescente, eu orava ao Senhor e eu falava, qual que é o meu chamado, né? Qual que é, o que que eu faço, né, para o Senhor? Porque a gente, né, foi batizado e aí está naquele primeiro amor e está, né, querendo encontrar um jeito de fazer a obra, de falar do amor de Deus. E aí eu buscava o Senhor e pedia para o Senhor, qual é a minha missão, qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer na sua casa. E eu sonhava, mas sonhava literalmente mesmo, né? Sonhava dormindo. Eu sonhava sempre com o microfone na mão, né? Mas esse microfone, o que eu fiz? Eu fui para a área do louvor, né? Então, lá na sede, eu participei do coral, dos jovens, eu toquei na orquestra, então a orquestra tinha microfone, né? Porque precisava repercutir o som dos instrumentos. E eu fui para a área do louvor. E aí eu fiquei alguns anos na área do louvor e depois eu fui para o Ministério Infantil. Eu fiquei mais de 10 anos no Ministério Infantil lá na sede. E aí agora aqui no Grimaldi eu já estou há 3 anos no Ministério Infantil. E eu falo para o Ney, eu já falei para o pastor, para a pastora que, mas eu já prego, né, lá no Ministério Infantil, quando a gente estuda a palavra em casa para poder ministrar para as crianças, quando a gente está levando a palavra, né, então eu não preciso estar ali na frente, né, eu não preciso estar ali, só que a gente esquece que não é o que eu quero, né. A gente estuda isso, a gente fala disso, mas a gente esquece que não é onde você quer estar, é onde Ele te chamou para estar, né? E eu fui preparada até chegar aqui, né? Então foram anos buscando a Deus, foram anos lendo a palavra, foram estudando, né? Então, para estar, não de qualquer maneira, mas para estar preparado para trazer a palavra. E aí hoje eu estou aqui, né? Então muitas vezes dá vontade da gente falar não, né? Muitas vezes dá vontade de sair correndo, mas como eu falo para a Fran, para a Tatinha, a gente paga o preço fazendo a obra, porque o inimigo ele não vai ficar feliz de você fazer a obra, então você vai pagar o preço de qualquer maneira. Só que pagar o preço de você enterrar o chamado, de você enterrar o talento, vai ser muito maior do que isso, né? Então, eis-me aqui e a gente vai lá e continua, né? Vamos continuando a caminhar.
Então, isso aconteceu com a Lia. Lia, a gente na caminhada cristã, na caminhada com Deus, a gente não está isento de problemas, a gente não está isento de lutas, pelo contrário, como eu falei, o inimigo se levanta e ele vem, né, com força total para tentar nos destruir, nos derrubar e nos tirar da presença do Senhor. Mas a gente tem que ter a certeza de que as lutas virão. Mas estando na presença do Senhor, estando com Ele, nós estamos guardados, nós estamos alicerçados, nós estamos firmes, né, com Ele. Então Ele cuida de todas as coisas. Nós olhamos o mundo carnal, né, o mundo humano, a gente olha das nossas próprias forças, mas o Senhor que Ele faz todas as coisas. Por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer é que nós nascemos no tempo exato. Então, se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, você nasceu na cidade correta, você nasceu na família certa, você nasceu no tempo certo, você nasceu no século certo, você nasceu na hora certa e no momento exato. Então não era para eu ter nascido há anos atrás, não, era para ter nascido neste tempo, nesta época. Era para eu, a minha família, estarmos no Grimaldi neste momento, nesta época. Então as coisas acontecem na nossa vida, como aconteceu na vida da Lia, do Jacó, da Raquel. Aconteceu tudo isso, dele ser enganado pelo tio e casou com uma e queria casar com a outra. Aconteceu todas as coisas dentro do plano perfeito do Senhor. Era para ter acontecido dessa forma, era para ter. Então o plano, tudo está nas mãos dele. Não cai uma árvore, uma folha da árvore, se não for da vontade dele. Então imagina filhos, né? Imagina filhos, não vão nascer se não for da vontade dele. É o Senhor que tem um plano perfeito para todas as coisas. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas eu falei no jantar das mulheres que teve. Eu estava conversando com a Tatinha e com a Fran, e agora me veio à memória, e eu acho que é oportuno, né, dizer, eu acho que calha com a história da Lia. Por exemplo, na minha vida, né, no nosso casamento, a gente tem que ter a nossa vida como exemplo, né, para a igreja saber que acontece com a gente também, né? Acontece com você, acontece comigo também. Nós tivemos o nosso filho Mateus, né, o primogênito, e a gente teve tranquilo, né, tipo, engravidamos sem nenhuma intercorrência, sem nenhum tratamento, sem nada. E nós tivemos o Mateus. Passaram-se alguns anos, nós decidimos que vamos ter o segundo, né? Um é bom, dois é pouco, um é pouco, dois é bom, três é demais. A gente entrou nesse acordo, né, como casal, e vamos tentar o segundo filho. Quando a gente começou a tentar, o Senhor sabia que eu queria uma menina, né? Tiago fecha os ouvidos, né? Não, ele sabe da história, tá? É brincadeira. Ele sabe dessa história, e eu queria uma menina. Eu queria um casal, eu sempre sonhei desde pequena, eu já tinha nome, enfim. Eu queria ter uma menina. E eu comecei a orar ao Senhor, e a gente começou a tentar o segundo filho, e não vinha, né? Não engravidava, e não conseguia ter o segundo filho, e puxa vida, né? Aquela tristeza, aquela frustração, como a Lia, né? Frustrada pelo amor do marido, mas eu frustrada com a vontade de ter um segundo filho, de gerar de novo, de poder amamentar, que eu não amamentei o primeiro, enfim. E eu queria ter o segundo filho. E só que o Ney, né, por ele, tanto faz, né, o que viesse com saúde estava bom, tal. Mas eu estava teimosa, né, e queria muito uma menina, enfim. Aí eu fiz todos os exames, fui no médico e fiz os exames e tomei vitamina, que o pessoal fala para tomar ácido fólico, não sei o que, para engravidar e tal. E nada.
E aí eu orava ao Senhor, eu buscava a Deus, e um dia eu levei o Mateus para a escola, voltei para casa e coloquei louvor, né, em casa, e aí estava louvando à tarde, limpando a casa, enfim. E aí eu falei para Deus, eu quero muito ter o segundo filho, né, eu acho que não é bom para o Mateus ser filho único, a gente quer ter um segundo filho e tal. Eu abro mão, né, da menina. Eu abro mão da minha vontade, porque pode não ser a sua vontade, né? Eu abro mão da minha vontade, porque vai saber, né? A minha vontade de ter uma menina, mas não está nos seus planos, tal. E aí o Senhor falava no meu coração isso que eu acabei de dizer, né? Que nada acontece por acaso, né? De que a gente nasce no momento certo, no momento exato que a gente tem que nascer. E passou essa oração, né? Passou um mês, mais ou menos, eu engravidei, né, do Tiago. Demorou bastante tempo, eu fui saber que era um menino só no final da gestação. Embora eu soubesse da oração que eu tinha feito, ainda tinha uma pulga atrás da orelha, né, tipo, pode ser 50% menino, 50% menina. Tipo, é mulher de pouca fé, né, tipo, ora e depois não... Enfim... E aí a gente soube que era o Tiago, e aí a gente buscou, escolheu o nome e colocou o nome dele, mas quando ele nasceu, isso ecoava dentro de mim, né? Era o momento dele nascer para essa geração. Era o momento dele estar aqui, né? Não é a sua vontade. A gente tem vontades de gerar menino, menina, de ter tantos filhos, enfim. Mas quem dá o fôlego de vida, quem escolhe se vai ser menino, menina, quem escolhe é o Tiago. O Tiago tinha que ter nascido no ano de 2016. O Tiago tinha que ter nascido nessa geração. Ele tem um propósito e uma missão, assim como cada um de nós temos um propósito e uma missão nessa geração, né? Então, essa história de qual o meu chamado, qual a minha missão, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, a gente tem que pregar com as nossas ações, pregar no trabalho, pregar na escola, pregar na nossa família, na nossa casa, e fazendo de pouquinho em pouquinho, anunciando o reino de Deus. Esse é o chamado geral da igreja. Esse é o chamado de todos nós, né? E aí, quando você vai cumprindo esse chamado de ir, de pregar o evangelho, as demais coisas vão acontecendo, né? Então você vai, de repente, ficando na porta, de repente você vai dar aula na escolinha, de repente você é chamado para o louvor ou para trazer a palavra, mas você está, então, o primeiro propósito, né, de você pregar para as pessoas, falar do amor de Deus para um colega, para um vizinho, expressar, né, que nem o Ney falou, se você não viver o que você prega, isso é hipocrisia, né? Então não adianta a gente ter a vida toda torta, né, lá fora, e aí querer na igreja, não, eu vou abrir a Bíblia, vou louvar e tal, mas as pessoas, elas estão vendo em você está sendo o exemplo para essa geração. Você está sendo exemplo para os seus filhos, você está sendo exemplo para os colegas do trabalho. E é isso que eu vejo, né? Tanto na Lia, a palavra do Senhor, ela é feita de pessoas, né? Ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? Mas ela é feita de seres humanos, como nós. Seres humanos passíveis de erros, de falhas. A Lia, ela tinha os erros dela, ela tinha os defeitos, Jacó também, né, porque ele podia ter feito diferente, talvez. A Lia podia ter reconhecido a soberania do Senhor desde o primeiro filho, mas demorou para ela reconhecer, e não para por aí, porque depois do quarto filho, eles vão continuar, elas duas, né? As duas irmãs, elas vão continuar numa competição. Então ela para de gerar filhos, mas Raquel dá a sua empregada para o Jacó, Lia também dá a dela para o Jacó, e as duas começam a gerar filhos, até que mais para frente o Senhor abre a madre da Raquel, e aí ela tem José. Mas as duas, elas vão perder o foco, né? Então, nesse meio do caminho da história,
elas perdem o foco, né? Que é Deus, que é o propósito dele nas nossas vidas, e elas começam aquela competição para dar filhos para o Jacó. Só que as duas estão competindo, mas, como eu falei, nada sai do controle do Senhor. Então, tudo está no controle dele, todas as coisas. Então, ela muda, né? A Lia muda o foco. Ela muda o foco, ela dá graças a Deus, mas depois ela já cai de novo e já começa a competição entre elas. Mas, desses 12 filhos que Jacó gerou, 2 deles merecem um destaque, né? Eles têm o destaque na palavra. Quem são eles? Né? Então, desses 12 filhos que elas geraram, nasceram as 12 tribos de Israel. E desses 12 filhos, 2 estão em destaque. José, que é o filho de Raquel, o filho da esposa amada, que a gente sabe quem ele vai ser futuramente, o governador do Egito, e Judá, né? Que foi Judá, que foi o filho que ela glorificou a Deus por esse filho, o 4º filho que ela gerou. Então, Lia, ela foi abençoada por Deus através do filho Judá. E quem é Judá? Se a gente for ver lá em Mateus, na genealogia, então por isso que o Ney sempre bate na tecla que a gente tem que ler genealogia, né? Então, é cansativo? Eu já há muito tempo atrás, eu também achei cansativo ler genealogia, então eu lia por obrigação, mas hoje não. Hoje eu já leio com entendimento, porque aí você para pausadamente, você vê quem foi o pai, quem foi o filho, de quem que gerou quem, e aí você começa a ter um entendimento maior da palavra. Então, para mim, antigamente, o Antigo Testamento era meio cansativo, mas depois que eu comecei a entender o propósito do Antigo Testamento e entender a cronologia, entender certinho, né, tudo que aconteceu, os acontecimentos e tudo, aí eu comecei a entender como vai além, né? Como tudo tem um propósito. Então, se você ler lá em Mateus, Judá é da genealogia de Jesus. Então, o Jesus, leão da tribo de Judá, ele nasceu da Lia. Então, eu e o meu marido, a gente estudando, né? Que aqui está o esboço que a gente fez juntos. E a gente colocou um tema para a mensagem, né? Rejeitada aos olhos do homem e aceita aos olhos de Deus. Então, Lia, ela foi rejeitada aos olhos do pai, rejeitada aos olhos do Jacó, mas ela foi aceita, amada aos olhos de Deus. Então, nós temos que aprender a lançar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, né? Primeiro para mim, né? Depois para a igreja. Mas a gente tem que aprender a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, parar de querer controlar todas as coisas, né? A gente tem que ser responsável pelos nossos atos, sim, mas parar de querer controlar tudo e saber que está tudo nas mãos dele, né? Tudo acontece porque o Senhor quer, porque Ele planejou, porque Ele tem um plano perfeito, né? A gente tem que continuar vivendo, continuar sonhando, continuar realizando. Então, eu não consegui alguma coisa que eu tanto esperava, mas vou continuar orando por aquilo, mas eu vou continuar fazendo, eu vou continuar produzindo, eu vou continuar realizando. Então, eu vou continuar estudando a palavra, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar. Você tem que continuar trabalhando, não tem? Não dá para parar. As contas estão aí. A gente tem que continuar. Então, a gente vai continuar fazendo a obra, vai continuar vindo para a igreja, vai continuar louvando, vai continuar orando, vai continuar jejuando, mesmo que aquela bênção demore a chegar. Por exemplo, a gente como pai e mãe, a gente não fala sim para tudo que o nosso filho quer.
né? Às vezes é preciso falar um agora não, ou nesse momento não dá. Por quê? Porque não é a hora dele ganhar. É a mesma coisa que o Senhor faz conosco, né? Essa bênção não está no momento de você receber, porque se você receber tal bênção, talvez você não vai estar na casa do Pai amanhã, né? Então, às vezes, se a gente receber o que a gente quer logo, rápido, a gente não vai dar valor, né? Pelo que a gente espera, né? Pelo que a gente almeja. Então, a gente tem que continuar sonhando e continuar realizando. Quantas vezes a gente se sente fraco? Quantas vezes a gente se sente esquecido ou pequeno demais para fazer a obra do Senhor, né? Então, eu já me senti assim e me sinto ainda muitas vezes, né? Por que eu, né? Por que nós, né? Tem tanta gente que podia fazer, tem tanta gente, mas como eu falei, eu vou repetir, a gente nasce no momento exato para essa geração, né? Então você tinha que ter nascido, você tinha que ter, né, estado aqui. Então, às vezes a nossa mãe, e eu já tenho amigas que já disseram isso, né, que a mãe engravidou sem querer e aí tipo não queria, né, aquele filho ou aquela filha. E aí eu falei para minha colega do serviço, eu falei para ela, mas era para você estar aqui, né? Ela podia não querer, mas estava nos planos do Senhor que você nascesse nesse momento e nessa geração. Nada acontece, né, se não for os planos do Senhor. Deus, ele é especialista em pegar pessoas improváveis e fazer coisas grandiosas. Então, que nem o Ney falou, né, o do colega dele, que ele não sabe falar, ou que ele não sabe, não tem palavras bonitas, ou para estar ministrando a palavra, né? O Senhor, ele pega pessoas improváveis, né? Então, pessoas que outrora estavam no mundo, pessoas que, por exemplo, eu, que tímida, que não sabia falar, que gaguejava, que... né? Então ele pega pessoas como Lia, por exemplo, pessoas improváveis, que não eram desejadas, que não eram, né, pessoas que estavam em evidência, mas ele faz grandes coisas. Por quê? Porque é para o nome dele ser glorificado, né? Não é para as pessoas aparecerem. Então, se ele pegar as pessoas que são cultas, que são estudadas, que são... aí o nome dele não vai ser glorificado, né? Porque a pessoa já sabe falar, porque a pessoa já tem conhecimento, mas quando ele pega as pessoas pequenas, as pessoas simples, é porque o Senhor, né, ele acrescenta, porque o Senhor, ele coloca a sua unção, ele derrama o seu poder e ele faz coisas grandes, assim como ele fez na Lia. Então, se tem, né, na nossa vida algum momento que a gente pensa que né, você não é um erro, você não veio a esse mundo por acaso, a gente não nasceu no lugar errado, né? Então, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas e Ele tem um propósito para esse tempo e para essa geração. A gente precisa aprender a colocar nas mãos do Senhor, né? A gente ora e a gente coloca nas mãos do Senhor, que seja feita a tua vontade, a gente pede que o Senhor direcione os nossos passos, mas no dia a dia, quando acontecem as coisas e acontece fora do que a gente planeja, a gente fala, puxa vida, né? E por que está acontecendo desse jeito ou dessa forma? Né? Um dia eu escutei numa pregação e eu queria passar para a igreja o seguinte: você é totalmente amado, você é totalmente aceito e você é totalmente suprido pelo Senhor. Então a gente é totalmente amado. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito por amor a mim e a você. Então a gente é completamente amado por esse Deus. Nós somos amados. Então, se você tem dúvida de alguma coisa, né? Se você tem dúvida, né, de um casamento, de um filho, de um marido, tenha certeza que você é amado, que você é querido, que você
é escolhido pelo Senhor. Ele te tirou do mundo, a gente podia estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos na casa dele, nós estamos na presença dele. Nós somos totalmente aceitos. Não interessa quem você foi, quem você é, não interessa o que nós fizemos outrora, né? Nós somos totalmente aceitos. Ele aceitou como nós somos, falhos, pecadores, cheios de defeitos, cheios de problemas. Ele nos aceitou como nós somos e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós somos totalmente supridos por ele. Então, ele supre todas as nossas necessidades. Como eu disse no início, esse vazio que tem dentro do ser humano, especialistas, psicólogos, eles dizem que o ser humano ele tem essa busca incansável, essa busca incessante para suprir esse vazio que tem dentro dele. Então, ele tem que estar estudando, fazendo faculdade, se realizando no trabalho, tendo um casamento bem-sucedido, tendo posses materiais para suprir esse constante vazio que o ser humano tem, né, dentro de si. Só que nós que estamos aqui na casa do Senhor, nós sabemos que o único que pode suprir esse vazio é o Senhor. Né? Ele bate, ele pede licença para entrar, e se você aceita ele como Senhor Salvador da sua vida, ele entra, faz morada, transforma e ele preenche todo esse vazio. Então a gente é constantemente, dia após dia, a gente é suprido pelo Senhor. E não adianta a gente fazer que nem a Lia, né? Que a gente colocar os nossos olhos, né, no ser humano, né? Então eu vou focar no pastor, né? Ele pode errar, né? Eu vou focar no meu marido, ele pode errar, ele pode pisar na bola, né? Eu vou colocar meu filho, né, idolatrar um filho como se ele fosse tudo para mim. A gente ama o filho incondicionalmente, mas não acima, né, do Senhor, porque qualquer um pode decepcionar, mas o único, né, que nunca vai te decepcionar é o Senhor. Então a gente está na casa dele, ele nos tirou do mundo, ou alguns já nasceram, né, na casa do Senhor, mas que a gente venha estar, né, na casa do Pai, que a gente não venha se desviar nem se desanimar pelas circunstâncias da vida. Que a gente, todos nós temos problemas, né, no trabalho, temos problemas de enfermidade, temos problemas, a gente tem motivos de sobra para desanimar. Mas quando a gente olha para o alvo, que é Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, a gente não desanima. Eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar. Ele não precisa, né, de mim, de você, ele pode levantar quem ele quiser. Só que quando a gente fala, eis-me aqui, quando a gente fala que a gente aceita ele como nosso Senhor e Salvador, é impossível a gente não querer proclamar esse Deus, essa palavra, esse amor. A gente é tão cheio do Espírito Santo que a gente quer transmitir para as pessoas, a gente quer que os outros sintam esse amor, né, que a gente sente também, né? A gente vê que as pessoas do mundo, elas estão vazias, elas estão desorientadas, elas estão, ainda mais agora, pós-pandemia, tem surgido várias doenças emocionais, psicológicas, enfim, e as pessoas, elas estão, né, com esse vazio. Então é tão importante a gente apresentar o Deus que a gente serve, a verdade que a gente vive, né? Então é isso que o Senhor ministrou ao meu coração, e é isso que eu passo para a igreja essa noite, né? Que a gente possa fazer como Lia, né? Não demorar 4 anos para reconhecer, né, que a nossa felicidade não está no homem, né, não está no ser humano, mas que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela tem que estar focada
no Senhor Jesus, né? Se for nele, as demais coisas, né, serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus, buscar a sua justiça, orar, jejuar, estudar a palavra, estar se consagrando, e as coisas materiais, elas virão no tempo certo, no tempo oportuno, né? Se for da vontade do Pai, mas que o Senhor vai, né, acrescentar na vida de cada um. Posso orar com a igreja? Pastor, que você possa ficar em pé, colocar a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa foi a mensagem que o Senhor tocou no meu coração, Senhor, nessa noite, para ministrar, Senhor, na tua igreja, ó Deus. O Senhor conhece, ó Pai, cada coração, cada vida que entrou, Senhor, neste lugar, nessa noite, Senhor, na tua igreja. O Senhor conhece, Senhor, cada problema, cada dificuldade que cada um tem passado, Senhor, na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde, no seu emocional, no seu psicológico, ó Deus. Mas que o Senhor venha transbordar, que o Senhor venha encher, que o Senhor venha trazer felicidade, trazer paz, que essas vidas, Senhor, que estão aqui nessa noite, que elas sintam, Senhor, o teu amor, o teu cuidado em cada detalhe, em cada passo do dia a dia, que eles sintam, Senhor, o teu cuidado, que eles caminhem contigo, Senhor, que eles sintam a tua mão poderosa em cada área da sua vida, ó Deus. Supre, Senhor, as necessidades, Senhor, de cada vida aqui essa noite. Muitos têm buscado, Senhor, a aprovação do homem, muitos, Senhor, têm se decepcionado com o homem, com as falhas, com os defeitos, Senhor, do ser humano, ó Deus, mas que nós venhamos voltar os nossos olhos, Senhor, para Ti, que nós venhamos, Senhor, ser supridos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, ó Deus. Que nós venhamos, Senhor, depositar a nossa confiança em Ti e que nós não deixemos de Te buscar, Senhor, dia após dia. Que nós queremos, Senhor, mais e mais da Tua presença, mais e mais, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer nas nossas vidas, ó Deus. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.